Então, gente, como a gente viu nas últimas aulas, a gente pode usar a análise via funções de Lyapunov para provar a estabilidade de sistemas, sejam autônomos, não autônomos, ok? Mas hoje a gente quer estender isso para um conceito um pouco mais aberto do que ser estável, certo? A gente quer mostrar que a gente também pode usar essa análise usando funções de Lyapunov para provar que as soluções de um sistema elas vão ficar limitadas em uma região, mesmo não existindo um ponto de equilíbrio na origem, que é ali é o nosso ponto de interesse, né? Quando a gente faz esse tipo de análise usando funções de Lyapunov. Então, de forma a gente motivar aqui os conceitos que a gente vai ver nessa aula e a análise em si, vamos começar com um exemplo, ok? Então vamos lá. Nesse exemplo, a gente vai considerar aqui, para simplificar, um sistema escalar que não tem ponto de equilíbrio, dado por x ponto lá, menos x mais delta seno de t, certo? Como esse seno de t está sempre variando, isso aqui não tem um ponto de equilíbrio, né? Não tem um lugar onde ele vai ficar preso. E aqui a gente tem que a condição inicial é lá, ele inicia em A, e a gente tem que A é maior do que delta, que é maior do que zero para esse exemplo. Ok? Isso vai ser importante aqui para a análise que a gente vai fazer. Se a gente pegar a solução dessa equação diferencial, a gente vai ter uma solução lá, como é um sistema linear, ok? A gente vai ter uma solução natural e a solução forçada pelo seno, certo? Em que a solução natural lá decai e depois sobra só a solução forçada. Mas se a gente pegar um limitante aqui dessa solução, a gente lembrando lá que norma ou absoluto da integral é menor do que a integral do absoluto, e que se eu pegar aqui absoluto de seno é sempre menor ou igual que 1, eu posso sumir com ele aqui, porque eu estou pegando um limitante superior. Pegando esse limitante superior e resolvendo essa integral, eu vou chegar aqui, o meu estado ele está sempre limitado aqui superiormente dessa forma, certo? Em norma. Que é, eu tenho uma parte do limite que está vindo por conta da solução natural e outra por conta da solução forçada. Ok? Mas como o delta é sempre menor do que A para esse exemplo especificamente, a gente tem que o estado vai sempre ficar limitado para todo o tempo, maior do que a condição inicial, em A. A norma, o absoluto ali do estado sempre vai ficar menor ou igual que A. Certo? Quando a gente consegue um limite dessa forma, a gente vai falar que as soluções do sistema elas são uniformemente limitadas. Uniforme porque aqui mesmo o sistema sendo não autônomo, variando ali com o tempo, o limite que a gente tem, o limitante que a gente tem, ele é independente do instante da condição inicial. Então, igual lá para a estabilidade uniforme, aqui a gente vai ter soluções uniformemente limitadas. Ou em inglês, uniformly bounded. Um caso que a gente pode fazer mais forte aqui, se a gente prestar atenção, o que é que a gente falou? A gente não falou que esse termo aqui do limitante ele decai e aí ele vai sumir para zero, enquanto esse termo vai crescendo, certo? Então a gente pode escolher um valor qualquer de limitante, porque esse limitante ele vai variar no final das contas de A e aí ele vai ir para delta no final das contas. Se a gente escolher um valor B qualquer entre os dois, a gente pode falar que a solução do sistema vai ficar presa em um B qualquer entre delta e A para todo tempo maior do que esse logaritmo aqui, que é o tempo em que esse aqui vai decaindo e esse aqui vai crescendo, certo? Para chegar em B aqui, no caso, que é o limitante que a gente escolheu. Quando a gente tem um limitante dessa forma, que ele é mais apertado do que um limitante inicial só que a solução do sistema só fica presa dentro desse limitante quando já se passou certo tempo da condição inicial, a gente vai falar que as soluções do sistema elas são uniformemente finalmente limitadas. Finalmente porque teve que passar um certo período inicial para aí as soluções ficarem presas dentro da região. Ok? Em inglês a gente chama de Uniformly Ultimately Bounded, ou UUB. E a gente vai chamar o B nesse caso, que é o limitante que a gente encontrou, de limite final, ou em inglês Ultimate Bound. Só definindo aqui de uma forma mais formal, sem ser pelo exemplo, quais são as definições que a gente tem lá para soluções serem uniformemente limitadas e uniformemente finalmente limitadas. A gente vai falar que as soluções são uniformemente limitadas se existir uma constante C, que não depende, tudo aqui independente do instante inicial, certo? Tal que para todo A existir um B, que isso aqui é verdade, que é o quê? Para todo X que está
numa região A, numa vizinhança A ali definida, ok? Que tá nessa região aqui, ó, que é menor que C, que é como se fosse nosso domínio de atração, a gente vai ter que a trajetória do sistema vai ficar limitada por beta para todo o tempo. Ou seja, aqui, para todo o tempo, depois da condição inicial, a trajetória do sistema tem que ficar limitada nessa região aqui. Se isso é verdade, a gente fala que as soluções vão ser uniformemente limitadas. Aí, de forma parecida, a gente vai falar que as soluções vão ser uniformemente finalmente limitadas se existir um limite final B, tal que se eu começar em A, que a gente pode pensar como se fosse um domínio de atração ali, certo? Eu vou ficar limitado em B desde que tenha passado um tempo T do meu instante inicial, certo? Por isso, o finalmente, eu tenho que passar esse instante inicial para eu ficar preso dentro para a trajetória do meu sistema ficar presa dentro da região, ok? Então vamos ver como é que a gente pode usar a análise para funções de Lyapunov para estudar isso, porque nesse exemplo que a gente acabou de fazer, a gente fez pela solução do sistema, mas como a gente sabe, como a gente está fazendo um caso geral aqui, em muitos casos é muito difícil encontrar, resolver analiticamente a solução do sistema como a gente acabou de fazer. Mas a gente vai ver que assim como a gente fez para a estabilidade, a gente também pode fazer aqui para análise de limitantes nas soluções do sistema usando as funções de Lyapunov. Ok? Então, vamos considerar para isso que a gente tem lá uma função v de x definida positiva e ela é continuamente diferenciável, ou seja, a derivada temporal dela é contínua, certo? A derivada dela é contínua em todos os pontos. E que o conjunto de nível dela, que a gente vai escrever com lá, x pertence lá ao Rn, tal que v de x é menor do que c, é um conjunto compacto, que é ele ser limitado e ele ser fechado, ok? Que é as mesmas coisas que a gente assumia lá com função de Lyapunov normal, ok? Esse cara aqui vai servir como se fosse o nosso domínio de atração, beleza? Se, então, a gente tem tal que v ponto é menor ou igual que menos k, se fosse em todo o domínio, beleza, menos no zero, a gente já sabia que, tranquilo então, o sistema é asintoticamente estável. Mas esse não é o caso. Aqui a gente vai considerar que a gente tem uma derivada temporal negativa para todo x que atende a uma restrição de eu estou fora de um conjunto de nível epsilon da função de Lyapunov e eu estou dentro do conjunto de nível c. Certo? Ok, se isso for verdade, a gente sabe que, eventualmente, qualquer solução que se iniciar no conjunto de nível, que é esse aqui que a gente considerou, como se fosse nosso domínio de atração, certo? Obrigatoriamente, depois de um tempo, ela vai ter que ficar presa no conjunto de nível. Esse aqui é como se fosse atração. E aí esse outro aqui vai ser o que a gente vai chamar lá de limite, né? Toda solução que começar ali naquele conjunto de nível que vai ser definindo o nosso domínio de atração vai ficar presa nesse conjunto de limite. Ok? Além disso, se a gente integrar essa equação aqui em cima, no tempo, o que a gente tem? A gente vai ter v de x de t, ok? Vai ser menor ou igual que v de x de t0 menos k que multiplica t menos t0. Só que v de x de t0, como a gente está considerando que eu estou começando esse conjunto de atração, é menor do que c. Então isso aqui vai ser menor ou igual que c menos k t menos t0. Ok? O que mostra pra gente que se a gente fizer uma divisão aqui, né, a gente vai ter isso aqui, ó. V de x de t vai ficar preso nesse conjunto ali. Eventualmente, eu vou reduzir para esse conjunto limite no intervalo entre a condição inicial, porque pode ser que eu já comecei dentro do conjunto limite, e
ter passado o tempo C menos epsilon dividido por K. Porque se a gente jogar aqui nessa desigualdade epsilon aqui, eu vou cair nesse conjunto limite. Ok? Aqui é fechado, desculpa. Então, a gente tem aqui o nosso limite final, que está dado dessa forma aqui pela função de Lyapunov, e aqui o nosso tempo, ok? Então, então a gente sabe que se isso aqui é verdade, olha só, se a gente tem uma condição dessa forma aqui para esse tipo de função, a gente sabe que isso aqui vai ser atendido, e aí a gente pode falar que as soluções do sistema vão ficar uniformemente, finalmente, limitadas, que é muito comum vocês olharem nos artigos em inglês, vai estar lá UUB. Ok? O problema é que, em muitos casos, a gente não está muito interessado em tirar conclusões a partir dos conjuntos de nível da função de Lyapunov. A gente quer tirar conclusões em termos da norma do estado. Ok? E aí, para fazer isso, a gente vai considerar algumas coisas extras sobre a função de Lyapunov. Ok? Sobre essa função V, né? Que não é a função de Lyapunov, porque ela não está provando a estabilidade do sistema, mas aqui a gente está fazendo um abuso de notação. Se a gente considerar que essa função V ela é tal que existem duas funções estritamente crescentes de escalares, que aqui no caso são da norma, que limitam a nossa função, a gente vai conseguir fazer essa análise. A gente pode ver que isso aqui não é muito restrito, porque qualquer função definida positiva sempre é possível encontrar esse tipo de relação, ok? Por uma função que a gente, vou fazer um parênteses aqui rápido, né? Por uma função que a gente costuma usar muito, que é uma função quadrática, a gente sempre pode pegar uma relação da forma que é o menor alto valor da matriz P ali, x transposto x, x transposto px, e o maior alto valor da matriz P, ok? Onde x transposto x é a norma de x ao quadrado. Então, para uma função quadrática, escrita nessa forma aqui, né, definida positiva, sempre vai ser possível encontrar dessa forma aqui as funções. Isso aqui é α1, né? E isso aqui é α2. Ok? Então vamos voltar lá à nossa análise. Só um parênteses para falar que sempre é possível fazer esse tipo de coisa. E como a gente sempre vai encontrar funções quadráticas por aí, é bom saber como é que faz para elas. Então, se a gente tem esses limites e a gente considerar lá, olha só, não, a gente vai considerar que na hora que a gente fez o cálculo da derivada temporal, a gente chegou numa restrição que era v ponto vai ficar menor ou igual que k, só que é uma restrição para o estado. A gente tem lá o x, ele é tal que, para todo x, tal que eu tenho um limitante inferior para a norma dele e um limitante superior para a validade dessa condição. Ok? Então a primeira coisa que a gente tem que achar é, então qual que é o domínio de atração dado por esse R aqui, né? Que vai ser o quê? Vai ser alguma restrição que a gente vai poder fazer para falar que eu fico contido dentro dele. Mas olha só, coisas que a gente pode falar. Tendo α1 e α2. Tendo α1 e α2, a gente sabe que v de x menor do que c, que é o conjunto de nível da função de Lyapunov, que vai dar a restrição, implica em eu ter, como v de x é maior que α, implica em eu ter α1 da norma de x menor ou igual que c também. Certo? E aí, por conta disso, por conta dessa restrição aqui, que a gente quer achar o maior conjunto de nível, a gente sabe que a condição inicial vai ser v de x menor ou igual que α1 de R. Essa aqui vai ser a nossa curva de nível inicial. Ok? Vai ser como se fosse lá o domínio de atração, que a gente usou no slide anterior. Certo? Porque ele vai ser um conjunto positivamente invariante e a gente sabe que ele vai convergir para uma região, como o que a gente viu
na análise anterior. Além disso, outra coisa que a gente tem é que se a norma de x for menor do que μ, isso vai implicar, que vai ser o nosso conjunto limite que a gente quer achar, né? Vai implicar em v de x ser menor ou igual que alfa 2 de μ. Ok? Mas, como a gente sabe que v de x, que é essa mesma restrição que a gente acabou de ver aqui em cima, aqui, né? Essa aqui. Ok? Usando ela aqui de novo, isso vai implicar, só usando outra letra aqui, v de x menor ou igual que epsilon, vai implicar em alfa 1 da norma de x menor ou igual que epsilon. Juntando essas duas coisas, a gente pode falar que alfa 1 de x ser menor ou igual que epsilon. Ó, não, essa aqui ainda é a mesma coisa que essa aqui, né? Vai implicar, e de volta, em a norma de x, pegando a inversa ali, né? Menor ou igual que a inversa de alfa 1. Ok? E aí, com isso, o que a gente tem? Usando essa aqui de baixo, né? Aqui em cima. A gente vai ter que qualquer solução que começar em v de x menor ou igual que alfa 1 de R, que é o nosso conjunto de atração, como a gente viu, vai ficar preso num conjunto limite dado por norma de x menor ou igual que alfa 1 a menos 1 de alfa 2 de μ, okay? Que é o conjunto limite. Só que isso aqui é um limite final, né? A gente tem que encontrar o tempo para eu ficar preso dentro dele. Certo? Para fazer isso, a gente vai voltar ali nessa condição aqui em cima, só que escrevendo de outra forma, que é v ponto menor ou igual que menos k para alfa 2 de μ menor ou igual que norma, ó, que é v de x menor ou igual que alfa 1 de r, ok? Usando as funções alfa, a gente pode escrever essa condição aqui de baixo, que é a mesma coisa que fazer do que a gente fez no slide anterior, certo? Integrando no tempo esse cara aqui, a gente vai chegar lá em v de x de t vai ser menor ou igual que v de x de t0 menos k que multiplica t menos t0, que, mas como v de x de t0 é menor do que alfa 1, então isso aqui é menor ou igual que alfa 1 de r menos k t menos t0. E aí o tempo para chegar em alfa 2 de μ, a gente substitui o alfa 2 de μ no lugar do t, né? No lugar t, não. Ok? No t menos t0. A gente quer que, no final das contas, isso aqui, né, iguala com alfa 2 de μ para achar o tempo que tem que ficar lá. Beleza? Que aí vai ficar v de x menor ou igual que alfa 2 de μ. Fazendo isso aqui, a gente chega que o tempo, que vai ser, ó, t grande vai ser alfa 1 de r menos alfa 2 de μ dividido por k. Então a gente sabe que para todo t maior ou igual que t0 mais alfa 1 de r menos alfa 2 de μ dividido por k, eu vou ficar preso no conjunto limite, que é o limite final. Então, com isso, a gente também consegue provar o limite final e que as soluções do sistema vão ser uniformemente, finalmente limitadas. Ok?
Uma outra forma muito usual também de encontrar esses limites é quando a gente tem uma restrição um pouquinho diferente e aí a gente usa ou a desigualdade de Gromwald-Bellman, ou a gente usa o princípio da comparação, que tem lá no livro do Calil, capítulo 3.4. Então, para esse tipo de análise aqui, a gente chega numa condição que é assim, na verdade. Ó. Ela não é em termos de região. A gente chega em uma coisa tipo assim, ó, V ponto vai ser menor ou igual que menos K vezes V mais um delta. Se eu não tivesse o delta, beleza, como V é definido positiva, eu chegava que o sistema ia ser assintoticamente estável. Mas eu tenho o delta aqui. Pelo princípio da comparação, é a mesma coisa que eu falar, que resolver essa EDO aqui e falar que vai ser menor ou igual que EDO, porque esse aqui é escalar. Então, eu posso falar que V de x de t vai ser menor ou igual que E a menos K t menos t0, que multiplica V de x de t0, mais 1 sobre K multiplica 1 menos E a menos K t menos t0. Ok? E aí, de novo, a gente tem um termo que vai decaindo e um termo que vai aparecendo, certo? Como se fosse... vezes delta, né? Vezes delta aqui. Ok? Então, com isso, a gente prova que fica limitado, ok? A gente prova que o sistema é uniformemente limitado. Mais forte que isso, aqui fazendo uma aproximação só porque a conta é meio chata de fazer, para todo t maior do que t0 mais 4t grande, onde o t grande aqui vai ser 1 sobre k, que é como se fosse constante de tempo aqui, se isso aqui fosse um sistema linear de primeira ordem, né? Então, para todo t maior do que t0 mais 4 sobre k, a gente vai ter aproximadamente que v de x de t é menor ou igual que delta sobre k, que é um limite final, ok? À medida que o tempo passa, isso aqui, se você tender para infinito, vai ficar delta sobre k, mas aqui é como se fosse 4 constantes de tempo do sistema, certo? E aí também é comum a gente usar isso aqui como o limite final do sistema. Ok? Então essas são duas formas de usar funções de Lyapunov para fazer a análise de soluções do sistema ficarem limitadas ou finalmente limitadas. Eu espero que tenha ajudado. E aí na próxima aula a gente continua vendo algumas estratégias de controle daqui para frente.